Boa tarde, pessoas. Primeiro, agradecer a presença de vocês aqui. O nome desse painel, colocar um painel especial. Estamos, assim, com uma responsabilidade muito grande. Ainda bem que eu estou em casa, né, na UF, com pessoas que eu gosto muito, muito queridas aqui. Mas painel especial tem um peso, né, esse nome. E não bastasse ser painel especial, a Denise pediu para a gente trazer nesse painel, que tem o nome de As Imagens e as Emoções, os Caminhos do Comum em Obras e ONGs. Ela pediu para a gente tentar dar uma amarrada numa perspectiva mais positiva, né? Em pensar em estratégias de reencantamento, estratégias que eu estou desde o início falando que estratégias de autoestima, autoestima, autoestima. Então está difícil falar sério aqui, mas então o Max e eu, a gente juntos pensou, né, num percurso para trabalhar a partir das nossas vivências e também, né, dos nossos estudos, caminhos, né, estratégias, e compartilhar com vocês. Então espero que vocês aproveitem. Vou deixar o Max começar, se apresentar também um pouquinho. Eu não sei sobre o tempo. Beleza. Obrigada, gente. Gente, boa tarde. Estendo aí os agradecimentos aí, o pessoal depois do almoço é sempre, né, sofrido, né, mas estamos aí. Eu sou Maximiliano Melo, sou doutorando, pelo menos até sexta-feira eu ainda sou doutorando do PPGMC. E a questão que eu trouxe aqui, a ideia, né, desse painel especial, é porque a gente gostaria de dar mais espaço para a conversa, né? Para a gente também não ficar muito só naquele formato de 2 perguntinhas no final, às vezes meio apressado, né? E às vezes a gente quer muito falar, então acaba não tendo tempo. Então, a gente pensou, né, num formato aqui que eu vou começar e depois vou trazer umas questões mais gerais. E aí a Natália ela já vai entrar em alguns casos mais específicos, que está relacionado à vivência, até a pesquisa dela, como ela já falou. Então, eu sou um pesquisador que eu pesquiso reality show, pesquiso Big Brother, né? Vou começar falando sobre isso, porque eu acho que Big Brother sempre traz um engajamento assim, para a fala da gente, porque é um programa que desperta amor e ódio das pessoas, e eu acho que é um programa que dificilmente as pessoas não têm uma opinião. É que nem hoje falaram mais cedo das 13 razões. Todo mundo odeia, ama, vai ler um livro, né? Eu fiz as duas coisas. Eu li vários livros e assisti muito Big Brother. E eu comecei a pesquisar Big Brother, e aí daqui a pouco eu chego nas emoções, porque eu sou uma pessoa apaixonada pela ideia das imagens. Eu acho que eu gosto muito de escrever, eu sou jornalista de formação, mas eu acho que o campo das imagens, tanto estáticas quanto audiovisuais, ele é um campo muito rico para a gente entender o momento histórico que a gente vive hoje. Assim, eu acho que, né, banalmente falando, era das imagens e tal, enfim. E aí, pensando aqui nessa questão do suicídio, eu acho que é interessante a gente pensar de como a gente tem uma cultura imagética do suicídio. Né, até não entrei nesse assunto aqui na última mesa que a gente teve aqui na parte da manhã, mas acho que dialoga bastante com o que foi debatido aqui, mas que a gente tem uma cultura audiovisual do suicídio, e mais do que isso, uma cultura audiovisual do suicídio que a gente não se dá conta dela. Eu acho que esse é o ponto que mais me surpreende nesse processo, né? Porque quando a gente pensa em filmes de suicídio, né, a Denise trouxe aqui vários filmes, né, As Virgens Suicidas, Garota Interrompida, e tem muitos outros séries que trabalham suicídio, American Horror Story. A gente tem, né, obras ali que são bem marcantes para tratar do suicídio. Mas se a gente observar para cima dessa camada, dessa primeira camada, a gente vai encontrar uma série de outras obras, uma série de outros programas de TV e filmes, etc., que tem o suicídio como um elemento narrativo e que a gente nem se dá conta disso. Estava comentando aqui na hora do almoço, né, que agora com essa história dos bilionários lá do submarino, né? Submergível. Fiquei muito triste com o que aconteceu. E aí eu fui ver Titanic de novo, né? Acho que a atitude mais
racional nesse momento era rever Titanic depois desse acontecimento. E aí eu assisti Titanic, eu já sabia que tinha um evento aqui, tá, essa semana, eu percebi que Titanic trata de suicídio por 2 vezes no filme. Há 2 momentos de suicídio de Titanic. Um que é dito e o outro que acontece. Tem tudo que a gente falou que não pode ter aqui nas outras mesas, né? Mostrar o momento, o corpo caindo, né? Então, você tem lá, você descobre que o final do grande vilão foi o suicídio, a Rose, né? Ela conta isso na fala dela já idosa. E lá pelas tantas, quando o navio está afundando, um dos funcionários lá do navio, ele presta continência e dá um tiro na própria cabeça. E essa cena é amplamente mostrada com detalhe. Né? Então, esse exemplo do Titanic é um exemplo que, se a gente for analisar, né, no nosso panorama do audiovisual, ele ocorre com muita frequência, né, da gente ter obras que tangenciam o suicídio, que tratam, que falam, que sugerem, mas que não necessariamente a gente tem que a gente percebe isso tão diretamente como um filme, uma série sobre suicídio, como 13 Razões e As Virgens Suicidas, etc. Então, pensar as imagens, né, pensar o suicídio, também, ao meu ver, é preciso pensar a cultura de imagem que a gente tem. E é uma cultura de imagem que, como esse exemplo dos filmes que eu dei, ela está tão naturalizada no nosso cotidiano que, muitas vezes, a gente não consegue ter esse distanciamento, esse olhar. E, embora é uma cultura que ajude a compor a nossa visão de mundo, nossos imaginários, etc., a gente, eventualmente, não consegue identificar isso com tanta clareza, né? E aí, eu acho que se as imagens são tão importantes, né, as imagens audiovisuais, especialmente, que é o que eu trabalho, mas as imagens de maneira geral, elas são tão importantes, eu acho que é importante a gente também se instrumentalizar dessas imagens, né? Eu faço coro a todas as críticas, né? Eu acho que ontem e hoje o mais criticado aqui foi o TikTok. Eu acho que ele leva esse prêmio desse congresso. Todo mundo falou mal, assim, né? Não aguento o TikTok, não sei mexer no TikTok, eu odeio o TikTok. E eu acho que o TikTok, ele é uma rede que ele funciona... Sobre a idade das pessoas que tiveram. Né? Também. Porque o testemunho que eu tenho dos meus antigos alunos, era de que eles não conseguiam sair do TikTok. Que, na verdade, era o contrário. Assim. Que não é que eles não conseguiam consumir, pelo contrário, eles não conseguiam parar de consumir. Que era, sentava no banheiro e quando eles viam, estavam lá 1 hora passando vídeo. Né? Então, essa relação com a mídia, né, com a mídia audiovisual, e o TikTok é uma mídia completamente audiovisual, acho que ela carece de uma análise importante. Então, se a gente vive essa cultura das imagens, se a gente tem uma cultura de imagens do suicídio, eu acho que a gente tem que começar a se instrumentalizar a partir disso. Né? Acho que é por isso que eu digo que eu sou tão apaixonado pelas imagens. E eu acho que um autor que eu quis trazer para cá, que eu acho que ele tem uma contribuição interessante nesse aspecto, né, nesse universo, embora ele não seja, os trabalhos que eu trago aqui, ele não trate diretamente de suicídio, é o Didi Huberman. Né? O George Didi Huberman, ele, nos últimos anos, ele tem trabalhado bastante nessa conjugação entre as imagens, né, a nossa cultura imagética, e as nossas emoções. E, principalmente, em como é que isso pode nos levar à mudança social. Né, e pensando, de novo, né, puxando outras discussões que a gente teve mais cedo aí, no horizonte. Né? Então, a gente vai ficar lá só passando para cima do TikTok preso, sem nunca mais sair? Ou a gente vai ficar lá infeliz de ver os outros felizes no Instagram? Né? Não sei, mas vamos nos instrumentalizar a respeito disso e olhar de como é que, no meio desse universo tão terrível, tão cruel, a gente pode encontrar espaços de resistência, espaços não só de resistência a essas mídias, mas de apropriação para aspectos interessantes, aspectos que sejam construtivos. Né? O Didi Huberman, ele tem um texto que é bem pequenininho, assim, que na verdade é uma conferência que depois virou um capítulo de um livro, que eu acho que ele é bem, né, interessante para essa discussão, que é o que emoção. Né? Que emoção com exclamação, que emoção com interrogação. Ou seja, estou emocionado, mas o que é essa emoção? Né? É basicamente esse o convite que o Didi Huberman traz para a gente nesse texto. Né? E aí, o que o Didi Huberman está querendo propor, e é uma discussão que eu acho bastante interessante, até trouxe para a minha tese, para a minha pesquisa,
é que ele está se rebelando contra uma visão profundamente enraizada na sociedade ocidental, que consideram as emoções como algo negativo, que considera as emoções como algo que deve ser controlado, domado e limitado ao espaço da privacidade, o espaço íntimo. Então, quando a gente pensa, né, naquela oposição entre logos, que é razão, e pathos, é paixão, né, eu vou usar uma palavra que eu fiz questão de anotar aqui para não esquecer de falar, que foi uma palavra que foi uma das mais ditas aqui nesses 2 dias de eventos. Patologia. Né? Ou seja, se pathos é paixão, a ideia de patologia, ou seja, traz a ideia das emoções como algo negativo, ou seja, como sinônimo de doença. Ou ainda uma pessoa patética, né? Uma pessoa ridícula. Então, também tem essa raiz em pathos, que é relacionado, né, claro que simplificando aqui, mas essa ideia de emoção. Então, até quando a gente pensa na estrutura da nossa língua, a gente está associando essa ideia das emoções como algo negativo e, principalmente, algo relacionado a grupos que não são grupos legítimos dentro do espaço, né, da vida pública. Então, quando a gente olha para um panorama assim, do que foi da cultura ocidental, quem são as pessoas mais apaixonadas? De onde vive, né, quem vive com as paixões, quando a gente pensa assim, né? São as mulheres. Né, estou pensando em construção narrativa, tá, gente? Não estou concordando. São as mulheres, são as crianças. E aí, pensando até na perspectiva darwinista, né, são os selvagens, os exóticos. Então, para os europeus e os estadunidenses, os latinos são muito passionais. Né? Ou seja, isso coloca a gente numa subcategoria de um povo menos racional e, por isso mesmo, inferior. Né? Quando a gente pensa de como nós latino-americanos, somos colocados como povos apaixonados. Ainda que isso seja dito de uma forma, entre aspas, elogiosa. Esse mesmo movimento ele vai acontecer quando a gente tem os processos neocoloniais. Então, os africanos, os povos do Pacífico, todos esses povos vão ser vistos como povos que são guiados pelas emoções, portanto, irracionais, portanto, não civilizados, e, portanto, que devem ser civilizados, racionalizados, etc. Enquanto isso, né, o logos, né, que é a razão, né, que está associado, então, em forma oposta à paixão, é tida como uma forma de ação. Enquanto a paixão ela nos imobiliza, né, vamos pensar na imagem de uma emoção forte, ou as figuras de linguagem que a gente utiliza quando a gente está falando de emoções. Eu fiquei sem palavras, ou seja, eu fiquei imobilizado. Né? Eu estava tão emocionado que eu não podia nem me mexer. Ou seja, a gente naturalmente associa a ideia das paixões, das emoções, a uma ideia de que eu não consigo me mexer, de me mover, a uma ideia de imobilidade, enquanto a gente associa o logos, a razão, à ação. Marx defendia, né, gente, olha, eu nunca pensei que eu ia chegar a esse ponto, mas vou criticar. Marx defendia que a tomada de consciência racional do indivíduo era o que levaria à revolução. Ele não está trabalhando que a gente vai se emocionar e aí a gente vai mudar o mundo. Ou, né, quando a gente trabalha em todo esse processo civilizatório que eu descrevi aqui, a gente também está trabalhando por uma perspectiva de que tem uma visão racionalizante da realidade. Então, né, pensando aqui nas discussões aqui sobre suicídio que a gente teve mais cedo, né, veja os sintomas, veja os sinais, ou são todas muitas das vezes são campanhas que trabalham uma perspectiva de pense bem, reflita bem, racionalize e perceba que você não deve se matar. Por exemplo, nas campanhas Setembro Amarelo, a gente percebe muitas vezes esse argumento. Olha, quando a gente teve todo um debate aqui mais cedo sobre como é que há uma patologização e uma medicinização do suicídio, né, como um problema psicológico, isso está dentro desse espaço. Por quê? Porque eu estou encarando o suicídio como um evento que precisa ser racionalizado para ser combatido. Eu preciso lidar com o suicídio a partir da razão, trazer a pessoa de volta para a razão. A pessoa está louca, a pessoa está fora de si. Né? Então, a gente sempre vai ter essa lógica, né, do pathos como a imobilização, as emoções como aquilo que te mobiliza,
e a razão como aquilo que te leva a se movimentar, aquilo que leva a sociedade adiante. Então, aí você vai ter toda uma tradição na filosofia que trabalha essa lógica de a paixão as emoções que imobilizam, que patologizam, que são patéticas, enquanto o logos, a razão, elas movimentam a sociedade, elas levam a sociedade para frente. Kant, inclusive, vai dizer, ele vai chamar as paixões, o pathos, de doença da alma, ou defeito de razão, ou seja, você tem aí toda uma tradição racionalista da filosofia que coloca as emoções como algo imobilizante e um atraso. Só que quando a gente pensa na emoção, se a gente vamos analisar um momento que a gente está muito emocionado, eu fui assim tomado pelas lágrimas, vamos pensar naquela emoção exagerada, intensa, para a gente ver isso de uma maneira mais clara. Aconteceu algo na minha vida que eu não me contive, eu me debulhei em lágrimas. Quando a gente chora, vamos pensar as lágrimas, quando a gente chora, normalmente é porque existe algo que está dentro de nós que já não cabe mais lá. A gente precisa, bota para fora, chora. Existe algo que você não consegue carregar dentro de si, que transborda. Então, vamos pensar sempre nas palavras, que você precisa botar para fora, que transborda. E eu falei das lágrimas, mas vale para qualquer coisa. Quando alguém tem um surto de raiva e sai quebrando tudo, de novo, essa pulsão de movimento, de tirar algo de dentro de si que já não cabe mais lá, que precisa ser colocado para fora. Então, como é que a gente vai falar que as emoções são algo que nos imobilizam, que as emoções são algo que nos deixam incapazes de reagir, como a própria expressão da emoção é algo naturalmente, necessariamente vinculado ao movimento, ao chorar, ao botar para fora, ao gritar, ao rasgar, ao quebrar, em última instância aqui, no tema do nosso debate, ao se suicidar. Então, você tem aí, e essa é uma visão do Didi Obermann, uma negação da filosofia racionalista e uma recuperação de outros grupos filosóficos, sobretudo Nietzsche, que vão dizer, não, gente, a emoção não é bem assim. E aí, o que é interessante a gente pensar nesse olhar hoje é porque, ainda que isso seja uma elaboração teórica, de um cara branco, hétero não sei, mas europeu, cis, enfim, que claro que está carregado dessas marcas de pensamento, mas a gente percebe que dentro do próprio movimento social, agora trazendo para a nossa realidade, dentro dos movimentos sociais, dentro da relação dos indivíduos com a nossa realidade presente, essa revalorização das emoções ela tem começado a aparecer de maneira bastante evidente. Acho que a colega vai poder falar um pouco disso daqui a pouco, mas eu queria ter preparado esse slide, mas não deu tempo. Vamos pensar, por exemplo, na imagem do Lula. Vou pegar um político aí que todo mundo conhece. Quando a gente pensa na imagem do Lula, lá nos anos 70, enquanto um líder sindical, eu não estou fazendo aqui um juízo de valor, não, tá? Mas quando a gente pensa naquela imagem, lembrem aí as fotos, aí de novo, cultura das imagens, que a gente tem do Lula, os vídeos, esse imaginário construído em torno do Lula lá dos anos 70. Como sindicalista, bravo, no alto de um carro com o dedo em riste. É basicamente essa a figura do Lula naquele momento. E vamos pensar na figura do Lula hoje. Casado, apaixonado pela esposa, que se debulha em lágrimas no discurso de posse, que promete que todo mundo vai namorar no Brasil, no governo dele. Eu estou aguardando esse programa sair, esse vai ser babado. Ou seja, enquanto lá você tinha, dentro do processo de militância, o uso das emoções, o privilégio do logos, da razão, dessa postura impassível, bruta, dura, pouco emocionada, agora você tem o processo oposto. Você tem um processo de valorização. Olha como o nosso presidente, agora pensando nos discursos que a gente vê circulando, olha como o presidente se preocupa com a gente.
Olha como o choro dele na posse é encarado como um sinônimo de alguém que se preocupa com o país. E aí, pegando um contraponto com o governo anterior, como a falta de emotividade dele é encarada como apatia, encarada como, é claro que dentro de um contexto muito maior, né? Obviamente não era só isso, mas olha como a falta de lágrimas, a falta de emoção aparente era um argumento para aqueles que defendiam que o presidente não se importava com as vítimas da Covid. Então, o que a gente pode perceber nesses exemplos aqui é de que as emoções passam a ser uma ferramenta de militância, as emoções passam a ser algo que mobiliza os indivíduos para a criação de utopias, para a construção de realidades, para a mobilização no processo político eleitoral, assim, no processo político mais óbvio e direto que a gente vive. Então, o que eu gostaria de, depois ouvir mais, já caminhando aqui para o final da minha fala, mas que eu acho que gostaria até de vocês tivessem ideias e vivências para a gente trocar a respeito sobre isso, situações que vocês observaram isso e experiências, é de como é que encarar as emoções como algo que deve ser valorizado, algo que deve ser estimulado e algo que deve ser instrumentalizado, ou seja, que a gente não no sentido negativo, mas no sentido positivo, ou seja, de se transformar em uma ferramenta de luta, né? Acho que as mulheres, especialmente no Brasil, no mundo, né? Elas sabem bem o que é isso, né? Essa ideia de no mundo do trabalho você precisa ser racional, estoica, né? Não chorar, e o choro é usado como algo que te descredibiliza, né? Então, como é que a gente pode fazer o caminho inverso, né? Como é que a gente pode utilizar as emoções para a mobilização social? E mais do que isso, pensando que nós vivemos em uma cultura da imagem, pensando que a gente vive nesse universo onde tanto o suicídio, mas as questões de maneira geral, eles são construídos na nossa cultura a partir de uma relação mediatizada, né, uma relação com a mídia, de como é que a gente pode usar esses espaços de produção de imagens, como o famigerado TikTok, inimigo aqui número 1 do pessoal, para produzir conteúdos, para produzir emoções que nos mobilizam e que não nos imobilizam. Porque aí, agora, finalizando, é importante, assim, acho que é sempre bom a gente nunca deixar o pêndulo nem no 8 nem no 80, né? É claro que é muito importante a gente observar esse movimento e observar essas potencialidades das emoções, de como é que a gente pode, né, nos apropriar desse processo e ressignificar as emoções. Mas a gente também não pode perder de vista, e aí agora eu vou entrar no coro dos críticos do TikTok, a gente não pode perder de vista que existe também uma possibilidade, né? Eu falei do esvaziamento da emoção pelo bloqueio, né? Você não deve se emocionar. Emoção é para as mulheres, para as crianças, para os selvagens, né? Para usar as expressões aí problemáticas. Mas também, né, existe um movimento oposto, que é o esvaziamento da emoção pelo excesso. Né? E aí é onde entra o TikTok, né? De que como é que as imagens podem se transformar num eterno telejornal. Eu gosto muito dessa expressão que eu li uma vez, né, no História das Emoções, que quando a gente pensa assim, né, pensa na Globo News, né, na CNN, nesses canais, eles se constituem um eterno telejornal. Né? Você tá, qualquer hora do dia ou da noite que você ligar, está passando notícia nesses espaços. E de que forma também as imagens emocionais, essas produções de emoção, elas também podem seguir por esse caminho. O TikTok faz isso. Você pode passar o resto da sua vida, ou pelo menos enquanto existe o TikTok, né, passando para baixo, que vai continuar aparecendo vídeo, vai continuar aparecendo convite a rir, a chorar, a se divertir, a se arrumar comigo, a dublar, a usar filtros, ou seja, você vai estar sendo ali cooptado o tempo todo. Ou seja, pensando, né, que a gente não pode, né, a gente pode pensar as emoções de uma maneira positiva, mas também de como é que a gente não banaliza, de como é que a gente não torna esses processos emocionais aí, esse lugar da emoção, como um lugar de vazio pelo excesso, como banal. Tá bom?
Mais ou menos. Existem algumas outras coisas que eu queria falar, mas eu acho que é mais legal depois ouvir vocês e aí a gente conversando. Vou passar a palavra agora à minha colega. Fiquei super com a expectativa de que a gente ia trocar ideia durante a sua fala. Fiquei nervosa aqui, querendo falar várias coisas. Não, mas eu acho que você trouxe, Max, muita bagagem para também a gente começar a debater as minhas questões. E, assim, como a gente da comunicação, a gente gosta de falar, tem a ver com isso. Você vai falando, vai me lembrando coisas, vai me gatilhando, e aí, né, muito interessante. Você pode colocar o cronômetro para eu... Tá. Gente, a minha ideia aqui hoje, né, é trazer essa perspectiva, né? É muito interessante te ouvir, Max, você falando assim sobre como a sociedade hoje, né, os meios de movimento social, de militância, estão aceitando melhor, né, aparentam estar aceitando melhor a questão das emoções. Eu acho que isso tem tudo a ver com o movimento feminista, tudo a ver. Né, a gente tem a Bell Hooks, por exemplo, falando que no Ensinando a Transgredir, que enquanto a gente não colocar as emoções em cima da mesa, né, para debater, na verdade não é no Ensinando a Transgredir, no Teoria Feminista, enquanto a gente não debater as emoções, né, entre mulheres dentro do movimento feminista, enquanto a gente não estiver disposta a debater sobre raiva, sobre racismo, compaixão, a gente não vai conseguir resolver os nós que existem entre as mulheres. E eu acho que, de alguma forma, nesses anos de feminismo, né, as mulheres têm ensinado isso umas às outras e têm cobrado, mesmo em espaços mistos, que esses debates sejam feitos de forma acalorada mesmo, que a gente não se prive desses debates porque eles possam soar incômodos, né? Ou, enfim. Então, eu acho que tem tudo a ver. Então, vou tentar colaborar com o que eu sei, que é mulher, história das mulheres, e sei, né? Enfim, estou sempre aprendendo, mas é o que eu pesquiso, é o que eu faço há muito tempo. Então, vou tentar colaborar com essa perspectiva que é de pensar numa ética feminista para a construção de um mundo mais justo, de um mundo mais liberto, né, para todo mundo, não só para as mulheres, porque, como diz lá o slogan, né, enquanto tiver uma mulher aprisionada, todos estamos aprisionados, e o contrário também vale. Quando todas as mulheres forem livres, o mundo todo vai ser livre também. Então, vamos aí trabalhar com as perspectivas utópicas, também, que é algo que eu gosto muito de fazer. E foi muito dito hoje, né, na mesa da manhã, sobre como a gente olhar para o horizonte, né? A Carla citou até a frase do Fernando Birri, né, sobre a utopia, que enquanto a gente for caminhando, a utopia vai dando mais passos à frente, então a gente vai estar sempre com um horizonte de libertação. Só podemos viver assim, né? Deixa eu ver o que eu estou muito estranha, porque eu gosto de passar o meu próprio slide e eu gosto de falar em pé. Então, não sei o que eu faço. Deixa eu ver. Desculpa, gente. Vou falar em pé porque a pessoa é baixinha. Então é isso, vamos tentar colaborar com esse debate. Pode passar para mim, por favor. Então, eu parto do pressuposto, né, de que essa ética... Está fazendo um barulho estranho, né? De que a ética feminista vai ajudar a gente com essas estratégias de amor, né? Um amor que precisa ser comunitário, precisa ser coletivizado, mas, para isso, precisa partir, primeiro, do desmantelamento do auto-ódio, que é um grande desafio, né? A gente tem muitas mulheres que vão falar sobre isso. A Audre Lorde vai falar sobre isso, a Bell Hooks vai falar sobre isso. Então, bora. Gente, tá difícil de ver, não? Botei uma frase do NX0, quem é fã vai entender a referência. Mas eu acho que o que eu quero falar aqui é um pouco sobre o que Marx dizia, quando você fala, né, que as mulheres, as crianças, aos selvagens é relegado
universo das emoções, né, o sentir, a gente tem isso muito bem contado, né, por mulheres, a própria Beauvoir, que vocês adoram citar, mas também a Rose Muraro faz um prefácio muito lindo no Martelo das Feiticeiras sobre isso, sobre como, historicamente, as mulheres foram associadas ao que é natural, à natureza, o que deve ser explorado, o que deve ser penetrado, né? O que é oculto, o que é místico, e também ao que é o universo das emoções. E aos homens, historicamente, foi relegado o papel da ação, do que é lógico, né? Do que é científico, do que é objetivo. E isso é feito até hoje, né, na nossa sociedade pelo meio da socialização, né? Desde que as meninas são geradas nos ventres das mães e os meninos são gerados nos ventres das mães, já existe uma expectativa dos papéis sociais e sexuais que nós devemos cumprir, né, na sociedade. E aí nós somos criadas com base nessa premissa do que é a masculinidade e a feminilidade, e aí a gente vai entender a feminilidade como parte da masculinidade, não como algo separado, não é uma dicotomia. Na verdade, para a masculinidade existir, a gente precisa que a feminilidade exista, né? Ou, para falar em termos materialistas, para um povo ser oprimido, é necessário que haja um povo opressor. Então, nós, ao longo, né, da nossa socialização, somos criadas para sermos femininas. E isso tem toda essa socialidade que Max estava falando, e tem tudo a ver com emoções. Eu não sei se pode passar, eu acho que pode. Tá. E aí, todas as instituições sociais, né, que a gente entende hoje, né, a família, a academia, né, a ciência, a filosofia, tudo isso é construído em cima do que é conhecido como a lógica, o objetivo, o ativo, o que é atrelado ao público, né? E, por outro lado, ligado à feminilidade, a gente tem as emoções, o que é privado, né? Então, essas instituições, elas são responsáveis pela manutenção da masculinidade, como essa lógica de agir que se impõe sobre o universo feminino que se retrai, né, que está ligado às emoções. Isso tudo para a gente contextualizar e também pegar carona, né, no Max, no Didi Huberman, que quando está falando das emoções, ele está falando também, para a gente, se a gente puder se a gente puder avançar um pouco, né, nesse livro, que é realmente muito legal, está falando do universo feminino, né? E sim, a gente não precisa pensar no 880, como você estava falando, né? Então a frase do NX0 tem a ver com isso também, né? Que a gente pode e deve se entender enquanto seres humanos completos e complexos, né? Ninguém é só emoção, ninguém é só razão, né? A gente pode e deve encontrar caminhos que estão aí, né? Que se encontram e trazem possibilidades, trazem um horizonte que não nos divide entre passivos e ativos, né? Homens e mulheres, e, enfim, masculinidade e feminilidade. Acho que a gente pode passar. Tem algumas feministas, filósofas, né, historiadoras, como a Andréa Franulich, a Margarita Pisano, a Osho Curiel, todas aqui da América Latina, a Gerda Lerner, a Françoise Verger, que vão falar sobre a necessidade da criação de um novo marco civilizatório, né, baseado na construção de uma ética feminista, que é um marco civilizatório que rompe com essas instituições, rompe com a ideia do público e privado, rompe com a ideia do que é racional e o que é emocional, rompe com os binarismos, digamos assim, e vão apontar que, para a gente chegar lá, nessa criação desse novo marco civilizatório, a gente precisa romper com essas instituições e romper com essas estruturas que nos congelam em papéis sexuais, congelam em papéis sociais, né? A Pisano, por exemplo, e a Franulich, elas vão falar que a gente precisa abandonar a feminilidade
com essas palavras. E vão começar a traçar estratégias desse abandono. Como seria esse abandono? O que significa abandonar a feminilidade, né? Elas falam que só abandonando a feminilidade a gente vai conseguir construir um mundo mais justo para todas e todos. Vamos passar? Então, se a gente entende as mídias, né, os meios de comunicação, como instituições, a gente pode pensar, né, nessas mídias como parte dessa organização masculinista de mundo. Né? E a gente trabalha com essa perspectiva, né, de que as mídias são instituições também que estão ali, estão reforçando, servindo como reforço, né, das outras instituições. Por exemplo, eu estudo a criminalização da pobreza. Lá a gente vai debater as mídias como reforço do sistema penal. Né? A gente pode entender, por exemplo, quando a gente vê casamento às cegas, as mídias como reforço da instituição da heterossexualidade compulsória. Então, a gente pode sempre pensar nas mídias como esse braço direito das instituições e, ao mesmo tempo, né, esse é o caráter ubíquo, né, ao mesmo tempo também são instituição. Né? Isso é a pluralidade do caráter midiático. A gente pode pensar também nas imagens veiculadas pelas mídias, nas imagens de controle, para usar a Patrícia Hill Collins, né, reproduzidas pelas mídias. Então, essa pluralidade que a gente, enquanto pensadores críticos da mídia, está aqui para debater. Né? E aí eu me lembro muito da Fabiana Moraes, né, que é essa jornalista que escreveu A Pauta como Arma de... Alguém sabe o nome do livro todo? A pauta é uma arma de... Não anotei. A gente pode pensar, né, nesse livro da Fabiana, que vai debater, por exemplo, um jornalismo de subjetividade, como as mídias podem agir, podem atuar. A pauta como arma de combate. É uma arma de combate. Obrigada, Max. A gente... Você devia saber. A gente vai debater o papel das mídias como reprodutoras dessas instituições e como fazer para abolir esse modus operandi que reforça as instituições, né, da masculinidade, do modo masculino de agir no mundo. E aí, como feminista, né, enfim, e como pensadora crítica da mídia, a gente está aqui para debater esse modus operandi. Entender como reestruturar essas instituições. Entender como tornar essas instituições menos reprodutoras de violência. Né? Eu acho que dá para passar. Isso também, né? Pensando as mídias como essa produção de consenso, para usar a Eni Orlandi, enfim, a gente debateu isso também na mesa da manhã. Né? As mídias, elas não são espelho, necessariamente, elas não estão produzindo a violência, mas elas estão ali produzindo consenso, elas estão ali reforçando de alguma forma e reproduzindo as instituições masculinas que a gente conhece. Pelo menos essa é a minha defesa. E de que forma, né, em que situações, essas imagens veiculadas pelas mídias, já que esse painel é sobre imagens, né, produzem consenso e, de alguma forma, naturalizam, né, essas violências contra mulheres. Na minha pesquisa, eu falo sobre notícias sobre crime, né, onde as mulheres são vistas majoritariamente como vítimas, e aí debater essa ideia da mulher como vítima. O reforço das instituições, né, como o direito penal que eu falei, o Estado racista, elitista. Enfim, nas notícias sobre crime, a gente vê isso acontecer muito fortemente. E é interessante questionar até que ponto as notícias sobre feminicídio, lesbocídio, de fato, fortalecem, né, a luta feminista. Eu estava lendo uma entrevista com a Rita Segato, se não me engano, anteontem, que ela estava falando que a gente precisa tratar essas notícias sobre crimes cometidos contra mulheres da mesma forma que a gente trata o suicídio. E aí é muito interessante falar sobre isso nesse evento, porque de que forma a gente está tratando o suicídio? Ela diz que tem que haver uma grande reunião entre todos os comunicadores e comunicadoras do mundo para debater isso à exaustão
E é um pouco o que a gente está fazendo aqui hoje, né? Mas eu acho até que de forma mais ampla, para debater, porque assim, simplesmente omitir não serve, porque a gente precisa falar sobre essas violências. Mas simplesmente reproduzir as violências pode ser perigoso, porque pode, inclusive, ela fala, estimular que mais crimes aconteçam. Então, é um debate que a gente precisa fazer muito urgentemente sobre as notícias sobre crimes praticados contra mulheres, né? E também, né, em matérias de comportamento, que reforçam a feminilidade, reforçam o papel das mulheres nesse mundo masculino, né? Por exemplo, a indústria da beleza, que muitas vezes é reforçada, a indústria do sexo, né, ou da exploração sexual, a indústria farmacêutica, a gente hoje falou muito sobre medicalização e medicalização da vida, medicalização e patologização da vida, enfim. O próprio entretenimento, né, que coloca as mulheres lá, as divas pop, sempre de uma forma pornificada. Enfim, as mídias o tempo todo reforçando, né, esse caráter das instituições masculinistas. E aí, pode passar. E aí, o que significa, né, abandonar a feminilidade? Aí eu queria trazer para vocês já uma perspectiva utópica, né? Eu integro uma coletiva de feministas lésbicas e bissexuais aqui em Niterói, sou cofundadora, e a gente debate muito isso. O que significa abandonar a feminilidade? O que quer dizer isso? Porque a gente não está falando de salto alto, maquiagem, não é só sobre isso, não é sobre os signos da feminilidade que a gente está falando. A gente está falando da feminilidade como essa parte integrante da masculinidade, ou seja, a servidão das mulheres aos homens, né? Que a gente todas nós somos criadas, e aí a Marilyn Fry vai falar, independente da cultura no mundo ocidental, somos criadas para... E o mundo ocidental é esse mesmo que a gente vive, caso vocês tenham dúvida, é esse mesmo que a gente vive. Enfim, como romper com a feminilidade. Você pode passar para mim, por favor? E aí, na Oitava Feminista, que é o nome da coletiva que eu participo, a gente desenvolveu, sem querer simplificar, mas tentando traçar perspectivas utópicas de libertação, a gente desenvolveu 8 passos para a liberação das mulheres, e eu queria compartilhar com vocês, brevemente. Debater as opressões e buscar na genealogia das mulheres, ou seja, na história das mulheres, as histórias de resistência, as histórias de transformação que já tiveram. Porque com o apagamento da história das mulheres, com o apagamento de toda a resistência, de todas as estratégias de resistência, que não foram historicizadas pelos livros de história, a gente tende a repetir os erros do passado. 2, compreender o que é violência masculina e a origem dessa violência. Né? Então, lançar a mão das historiadoras feministas, lê-las, saber onde as mulheres estavam, que não estavam nos livros de história, porque a gente sempre existiu. 3, investir em educação antissexista para meninas e meninos, em escolas, em oficinas, por dentro das instituições. 4, aprender o que é o amor entre mulheres e praticá-lo. Amor entre mulheres não é só sapatão, né, gente? Até gostaria que fosse brincadeira. Mas amor entre mulheres é admirar mulheres, ouvir a história das mulheres, considerar o que as mulheres dizem, acreditar em mulheres, romper com a rivalidade feminina, que também é uma estratégia patriarcal de apagamento. 5, ouvir as vozes das mulheres do passado e do presente, a pluralidade de vozes de mulheres. A mulher não é um ser universal. Somos muitas, somos diferentes, somos plurais. 6, cobrar educação sexual em todas as instâncias, né? Escuta, diálogo e também, por que não, defesa pessoal para meninas e mulheres. 7, lançar mão de escuta ativa e afetiva para mulheres. Escutar com vontade, entender o que está sendo dito, o que está sendo dito por trás, não ter medo das emoções. 8, valorizar a arte de mulheres e entendê-la como formas de resistência e memória. E aí as imagens também estão muito presentes, porque o que já foi construído, né, música, texto, de forma plástica, escultura, tudo que as mulheres já fizeram, porque a nossa história está ali também. Então é isso. Meu objetivo não é simplificar, né, mas convidar todo mundo, né. Temos poucos homens aqui hoje, mas vocês também são bem-vindos e
né, a praticar uma ética feminista. Isso não é só entre mulheres, porque não sou eu, mas também a Gerda Lerner, a Oscar Uriel, a Margareta Pisano, a Françoise Verger e tantas outras, acreditamos que a lógica, né, da destruição do auto-ódio, a lógica da destruição do ódio contra as mulheres é uma lógica que aproxima as mulheres e necessariamente aproxima a gente da gente mesmo, da nossa história, da nossa genealogia e, consequentemente, aproxima a gente uma das outras, né? É uma lógica que vai valorizar quem sempre esteve na margem, quem não foi considerado, né? Hoje uma mulher fez uma pergunta sobre os ritos de passagem da infância para a juventude, não, da juventude para a vida adulta. E eu fiquei pensando muito nisso, né? Como esse lugar ali, o limbo, né, da adolescência, é um lugar que é um lugar de abandono mesmo, né? Eu tenho muitas sobrinhas que estão se tornando adolescentes e elas se sentem sozinhas, elas falam, verbalizam isso, se sentem sozinhas no mundo, mesmo quando elas estão entre muitas pessoas. Eu me lembro também disso, né, na minha adolescência. Como a gente não é educada e educados, né, por meio da nossa socialização, a entender o que a gente está sentindo, né, a valorizar as nossas emoções. Então, recontar a história dessas pessoas que estão às margens, né, já que o lugar das emoções não é olhado, não é cuidado no mundo, não é valorizado, né, no mundo ocidental. Pensar nesse amor comunitário, nesse amor da ação, né, que a Bell Hooks propõe. Um amor que considera historicamente os outros, as outras, né, que não objetifica, um amor que não explora, e um amor que parte do local, também como foi dito na mesa de cedo. Eu acho que esse mundo ocidental, eu acho, gente, como um artifício retórico, tá? Mas eu estou usando 1 milhão de mulheres, eu nunca falo sozinha. Que esse mundo, né, ocidentalizado, objetivo, da lógica, da ciência masculinista, ele objetifica, né? Ele explora. É um mundo da dominação. E é esse mundo que a gente vai destruir, está em declínio, e vamos destruir com base na ética feminista. Obrigada, gente. Obrigada por não dormirem, gente, que eu sei que está difícil depois do almoço. Está lento, está lento. Obrigado, Natália, pela sua excelente, maravilhosa. Tá dando para ouvir, gente? Contribuição. Acho que agora a gente podia abrir para, né, para as outras pessoas, para ouvir, para esse, não sei se é debate, mas essa conversa, né, que eu acho que seria interessante aí. Eu sei que geralmente o pessoal fica tímido para ser o primeiro, né? Então, é você, Renata, primeiro? Posso falar, na verdade eu não tenho... Espera o microfone, porque para ficar gravado, ficar registrado, para posteridade. Oi. Então, na verdade, eu não tenho nenhuma pergunta, mas tem 2 questões na sua fala, Max, que eu até anotei, que eu achei bem interessante, e que eu tenho me atentado bastante depois que eu comecei a estudar especificamente suicídio, né? Ou seja, já estudava a questão da morte já há bastante tempo, nem vou dizer quanto tempo, porque já tem mais de uma década, mas a questão do suicídio, quando você pontua, e aí teve essa situação aí do submarino e tudo mais, e aí eu fui rever o Titanic, eu também, né, revi o Titanic domingo, gente. Estava passando na televisão. Eles exploram o mercado assim, né, gente? Não tem o que fazer. Estava passando, aí eu fui e falei, vou parar, vou para assistir. Dublado. Mais fácil. Não, mas meu marido mudou a legenda. Eu não vou lembrar agora qual era o canal. Até falei isso com os meus alunos ontem. Não vou me lembrar qual era o canal, porque ontem também, aí parênteses, a gente fala bastante, né? Pensamento vai. Ontem, na aula, essa história do submarino rolou 2 vezes consecutivas por 2 grupos diferentes, assim, incrível, né? Então, ou seja, para vocês verem como a globalização
e a tecnologia e a internet efetivamente reduziu o mundo, né? Porque assim, por que nós estamos falando disso? Mas, enfim. Então, para voltar à questão dos filmes, eu achei interessante quando você faz essa conexão com a temática do suicídio, porque depois que eu comecei a estudar o suicídio especificamente, nessa, digamos, chamando essa categoria da morte, eu comecei a observar que muitos filmes usam o suicídio como coadjuvantes. Então, sempre vai existir várias outras cenas em filmes que, em princípio, os telespectadores não estão esperando, mas tem uma situação de suicídio ou que vai levar ao suicídio. Então, você fala sobre isso no Titanic, né? Citando aí 2 exemplos. E quando a gente vai observar, às vezes, em filmes que a gente não está esperando, ou seja, eu acho que tem uma questão interessante para a gente pensar enquanto espectador nessas imagens e como essas imagens também são construídas de forma, diríamos assim, coadjuvantes desse processo. Então, não sei, queria que você comentasse um pouco isso. E uma outra coisa é sobre o TikTok, que apareceu na sua fala Polêmica. algumas vezes e que se tornou aqui uma coisa meio polêmica. Só que, assim, tem uma situação interessante. Eu não vejo o TikTok também com esses olhos tão, como eu vou dizer, fatalistas. Fatalistas. Porque ele é uma marca, ele é uma experiência deste século. Assim, eu, como uma mulher do século passado, é claro que me incomoda muitas coisas, não sou uma pessoa adepta ao TikTok. Inclusive, tive que fazer um perfil para orientar uma aluna do mestrado que terminou a pesquisa, já formou mestre, então, assim, já até acabei, o perfil está lá, nunca usei, mas só para entender um pouco a dinâmica do TikTok. Embora agora o meu grupo de pesquisa de iniciação científica que estuda suicídio está entrando nessas narrativas também do suicídio no TikTok, porque não dá para, né, não dá para fingir que as coisas que não existam. Acho que é isso, assim, eu acho que nós, como profissionais de mídia, a gente não dá para ignorar que as coisas não existam. E, no caso do TikTok, tem uma consideração interessante que você pontua, e isso apareceu em vários momentos aqui, que é a cultura audiovisual. E aí uma provocação para você que é da cultura audiovisual, que estuda cultura audiovisual, talvez uma das grandes marcas desse século seja a questão da síntese. Então, eu acho que isso é que me incomoda e que talvez, enfim, me desperte um certo julgamento, pré-julgamento em relação ao TikTok. Ou seja, tudo é muito em síntese. Então, no final das contas, às vezes, como você deu o depoimento dos seus alunos, os meus também, tem vários relatos. Às vezes, eles olham e falam, professora, às vezes eu olhei e fui ver, estava lá 3 horas naquilo. Porque fica um vídeo atrás do outro, um vídeo atrás do outro, é o fluxo, mas, no final das contas, é aquele fragmento. Então, a vida é em fragmento, o tempo inteiro. E aí, para já finalizar a minha fala, vem a minha questão com relação a tudo isso que vocês discutiram aí, entra um pouco também na questão da Natália. Como pensar numa crítica de mídia, e, inclusive, ter essa reflexão, inclusive, enfim, a partir de uma perspectiva utópica, quando você tem uma vida cada vez mais fragmentada, um pensamento cada vez fragmentado, no qual, inclusive, não há um esforço de estudo, muitas vezes, assim, de você parar para você efetivamente, se colocar. Entende? Eu acho que talvez essa seja o meu principal tensionamento, inclusive a pensar essa outra epistemologia que se inaugura agora, né? E isso tem tudo a ver com as emoções. Ou seja, essa compreensão de que as emoções precisam ser rápidas e construídas muito rápidas, entende? Ou seja, como tentar também entender e se trabalhar as emoções de uma forma mais digerida, à la Nietzsche, né? Assim, pensando a digestão mesmo, inclusive o conhecimento como um processo de dor. No fundo. Deixa eu passar para eles. Acho que a gente pode fazer uma
rodada assim, de umas Fazer rodada depois tudo, né? Tudo bem, gente? Sou o Guilherme, aluno de doutorado, da Natália, da Paula, a Max eu conheço de vista só. Eu fiquei muito encucado com a questão da emoção sendo algo que transborda, né? E eu vejo que isso a gente não necessariamente sabe dar vazão a isso. E às vezes a gente busca mecanismos, assim. Acho que vocês falaram um pouco disso aqui, né? Eu, por exemplo, às vezes gosto de ter um jogo de futebol, que é algo que me faz extravasar, me faz botar para fora. Não necessariamente sabendo para onde essa emoção vai canalizar. Eu acho que em alguns momentos a gente busca obras de arte ou busca uma paisagem diferente, algo que você saiba que aquilo vai fazer com que você transborde, né? Essa ideia é muito boa de transbordar. Você sabe que tem algo que quer sair, mas às vezes você não sabe necessariamente como fazê-lo sair dali, né? Drogas também, né? Tem muito isso também, né? O uso de álcool ou de outros tipos de drogas que você faz também, sabendo que aquilo vai chegar no final. E eu acho super interessante que não necessariamente você sabe o caminho disso. Mas em algumas obras audiovisuais ou algum tipo de impacto audiovisual, eu acho que às vezes a gente tem um controle. Aí eu não estou falando de TikTok, talvez até chegue nele, mas assim, por vezes, às vezes, eu preciso me emocionar, eu estou muito para baixo, quero dar uma extravasada, eu quero transbordar algo feliz. Aí eu vou ver o Jovem Frankenstein, por exemplo, minha comédia preferida, e me faz, de fato, chegar numa reação ou chegar num transbordar que me dê certo tipo de prazer. Às vezes, você está um pouco mais triste, você procura alguma obra ou algo que te faça chegar num momento de catarse, que te entristeça, mas você sabe exatamente o caminho daquilo. A minha pergunta, não é exatamente uma pergunta, é mais uma reflexão, né? Em cima também do que a Renata falou, todos esses mecanismos do audiovisual, para mim, são um processo. E eu às vezes fico também, TikTok eu não uso ainda, mas eu uso o Instagram, você fica naqueles shorts lá, fica um tempão rodando, e aí às vezes você não faz ideia de onde para a sua emoção vai, né? Porque você sai de uma coisa, às vezes de comédia, às vezes um impacto negativo, um impacto positivo, e eu não tenho noção do direcionamento de que isso vai, aonde isso vai chegar. E aí eu me pergunto, que vai ao encontro da pergunta da Renata, né? Como é que a gente pode fazer isso num mundo tão hiperestimulado, né? Que você talvez não tenha controle nem invasão de onde aquele transbordar vai sair, de onde esse transbordar vai sair. O escorpiano querendo falar sobre transbordar. Mais alguém, gente? Vamos lá. Vamos que aí a gente vai falando e aí vão surgindo novas questões e tal. Você quer começar ou você quer que eu comece? Eu acho assim... Vou começar de trás para frente, né? Eu acho que na sua fala... primeiro... Eu acho que quando você fala, né, que você vai jogar futebol e aí porque você quer, né, canalizar aquela emoção, ou enfim, cada um vai fazer uma atividade, vai ver filme, vai escutar música, né? Eu, por exemplo, não sou uma pessoa muito musical. E aí e não sendo, eu acho que aí nesse ponto o olhar estrangeiro é interessante, porque a minha família era muito pobre, a gente não tinha som em casa, então eu não cresci ouvindo música. Então hoje eu escuto música eventualmente, mas não é uma coisa que é tão marcante quanto é para as outras pessoas. E aí eu percebo como isso, né, como a música é uma parceira mesmo, né? É quase como se fosse um amigo a música, né? Que aí você escuta ela para ficar feliz, para ficar triste, para te acompanhar na viagem de ônibus, para te ouvir no momento que você está deprimido, foi corno, aí escuta a música, tal, enfim. Mas eu acho que a palavra que você usou, canalizar, eu acho que ela... Não sei se é exatamente isso, mas eu acho que tem a ver com isso. A emoção por si só, né, o Didi até vai pensar a emoção como uma forma de comunicação. Se você pensar... Eu não sei se você já tiver essa experiência de assistir um filme de comédia no cinema vazio. A própria forma como você ri muda. O clássico ha-ha-ha do WhatsApp, né, que você está lá. Você até está achando engraçado, mas como você não está se comunicando face a face com alguém, o seu corpo não sente a necessidade de expressar aquilo através da fala, da vocalização, mas sente a necessidade de expressar através de 50 figurinhas e, né, figurinha do grito lá e por aí vai. Então, as emoções, elas são uma forma de comunicação também, né? Então, é claro que, primeiro, a gente tem uma absorção das emoções. Então, vamos parar de
negligenciar as nossas emoções. Elas são importantes e elas nos ajudam. E eu acho que o segundo ponto, e aí eu acho que tem a ver mais com o que o Didi Oberman fala, é de que nem toda emoção ela mobiliza. Nem toda emoção ela nos leva à mudança. Às vezes a emoção, e aí vários exemplos desses que você deu, ela serve para nos entorpecer. Às vezes a emoção ela serve para nos afastar daquilo que precisa ser mudado, né? E aí, já que eu dei o exemplo do Lula, para não dizer que eu não contemplei o outro lado, a gente tem as lágrimas do Bolsonaro também, no período pós-eleitoral. Se você se lembra, ele foi numa cerimônia militar lá na Bahia e chorou. Será que aquelas lágrimas eram uma lágrima de movimento ou de mobilidade? Né? Ele queria mudar o mundo, ele queria, né, promover a mudança social, ou ele queria que o mundo não mudasse? Ele queria que o mundo permanecesse estático. Né? Então, por exemplo, ali você tem um exemplo, ao meu ver, é o segundo caso. Né? Ele não queria que o mundo mudasse, ele queria, inclusive, ele próprio sendo presidente. Então, eu acho que a partir do momento em que a gente conhece o papel fundamental das emoções na mudança social, eu acho que a gente começa a se cercar de espaços como, né, o que a Natália comentou. Né? Ou seja, a emoção passa a ser vista como algo relevante e eu me cerco de espaços, movimentos onde eu posso expressar essas emoções e que elas me sirvam para algo para além da simples catarse. Né? Que elas servem para a catarse, também é importante, então a gente explode nesse mundo. Mas, né, eu achei interessante na fala da Natália, quando ela fala, né, de a coisa né, de como é valorizado, né, nesses grupos feministas, a que você se expresse da maneira como você está sentindo, que tudo bem se exaltar, né, até a palavra exaltar é uma palavra interessante para a gente analisar de onde que ela vem, né, mas tudo bem se expressar da maneira como você quiser, porque isso faz parte do processo, eu acho que aí é por aí. Né? Então, assim, ok jogar futebol, ou ver um filme, ou jogar videogame, ou escutar música quando você está se emocionado. Mas será que talvez não haja outras maneiras que também, junto a essas, você pode utilizar para poder tornar suas emoções algo que provoque um levante, que provoque um processo de mudança social? E aí, pensando na pergunta da Renata, não sei se eu respondi. Assim. O que eu acho é o seguinte, Renata. Eu acho que, primeiro, claro que não existe resposta simples para pergunta difícil, para problema complexo, mas eu acho que a gente daria um grande passo se a gente começasse a desnaturalizar o processo de comunicação. Acho que é uma tarefa muito difícil, mas eu acho que a gente precisa desnaturalizar o processo de comunicação. Vou dar um exemplo que aconteceu ontem à noite. Saí daqui e tal, parei para comer, cheguei no hotel, peguei o celular, estava lá no Instagram, e aí apareceu um vídeo de um rapaz, inclusive aqui do Rio, que eu gosto muito, que posta sobre o que está acontecendo, essa coisa bem linguagem. E era um vídeo assim: as empresas estão se unindo contra o home office. Elas não querem que você continue no home office. Manhattan já perdeu não sei quantos bilhões porque as pessoas estão todas em home office e aí os aluguéis estão caindo. E faziam, claro que aqui naquela linguagem todo mundo conhece, de vídeo, desses vídeos curtos, um discurso favorável ao home office, e dizia que quem atacava o home office eram os porcos capitalistas. Assim. Resumidamente, era esse o discurso. E aí eu tinha acabado de sair daqui com toda a discussão de como é que a gente se relacionando com o mundo exclusivamente por telas é algo extremamente problemático, diminuindo essa janela de complexidade, a linguagem audiovisual, a mediatização, tudo isso que a gente debatido aqui, eu falei assim, gente, por mais bem intencionado que essa pessoa esteja, ela está reduzindo, não vou nem dizer que não tenha o problema imobiliário lá das grandes corporações imobiliárias que querem que você volte a trabalhar no centro da cidade, porque isso é importante. Mas ele está reduzindo um problema altamente complexo a uma situação, né, uma coisa muito mais simples. E aí eu fiz um comentário tentando reduzir ao máximo, né, mais ou menos sobre isso. Para quê, gente? Eu fui quase... Porque, principalmente, eu não gosto do home office, né, por incrível que pareça, apesar de eu não... Né, eu não gosto de seres humanos, assim, dessa relacionamento, mas eu acho que é necessário. Eu acho que, né, enfim, várias questões. E aí... E aí um dos rapazes que responderam a minha postagem lá, isso é inevitável, gente. Agora o home office já se estabeleceu, é impossível voltar. Por que é impossível voltar? A gente não pegou o mundo inteiro que estava no presencial e levou para o home office em uma semana? Mas é porque as pessoas não gostam da convivência. E a pandemia é muito louco isso, porque
Eu discordo de você, Renata. Eu acho que as pessoas gostam de ser sociais. O que eu acho que muda é o incômodo que as relações face a face elas trazem para a gente. As relações face a face elas são muito mais arriscadas. Eu acho que elas são muito mais imprevisíveis. E eu acho que se a gente não gostasse, a gente não estava tão deprimido. Se a gente não gostasse das relações face a face, a gente não tinha ficado tão com a cabeça maluca quando começou a pandemia. Né? Claro que não foi só isso, mas o afastamento, né? Hoje a gente falou mais cedo, né, Carla? Os jovens que com 14, 15 anos foram privados de sair de casa. Eu acho que desaprenderam, eu concordo com você. Desaprenderam. Claro. Porque eu acho que as relações na mídia, mediatizadas ou mediadas, dependendo aí do marco teórico e do momento histórico até, elas são mais simples. Elas são mais editáveis, eu acho. Até não sei se mais simples, mas editáveis. As máscaras e tal. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Lá eu divido apartamento. E aí, por exemplo, lá em casa a gente só briga por mensagem. Mesmo que a gente esteja presencialmente todos em casa, a gente conversa, o filme, a série, não sei o quê, o videogame, mas aí na hora de brigar, a gente manda mensagem no grupo. E debate, às vezes a gente tá tudo bem na relação face a face, mas brigando lá por mensagem. Por quê? Porque é uma comunicação muito mais controlada, eu posso voltar lá atrás e falar, você falou sim aqui, ó. Tá dito aqui. Então, ou seja, é uma forma de relacionamento. Mas o que eu, só para fechar a questão lá dessa história lá do home office, mas o que me chamou a atenção na fala dessa pessoa é de como é que não existe uma problematização, como a gente tem a problematização racial, de gênero, de classe, não existe uma problematização das relações de comunicação. De que é uma mediação, de que é uma mediatização. A gente problematiza, porque a gente é daqui. Mas eu acho que esse é um debate que não deveria ser restrito ao campo da comunicação, aos pesquisadores da comunicação. Eu acho que se não tiver, a gente tem que criar. Eu acho que eu defenderia... Eu não gosto de dizer assim, tinha que ser uma matéria de escola, porque eu, como professor, eu tenho pavor dessa história de que tudo recai sobre a escola. Mas eu acho que se a gente pensar que a gente passa mais tempo no celular do que, às vezes, em qualquer outro espaço da nossa vida, do que a gente passa praticando esporte, eu acho que, por exemplo, educação na mídia, deveria ser uma matéria de escola. Eu acho que é tão relevante, letramento midiático é tão importante quanto aprender matemática. Porque a gente vive num mundo matemático, mas a gente também vive num mundo mediatizado. Mas eu acho que... Porque aí eu acho que, mesmo que a gente vive no capitalismo, gente. Se a gente for lá, né, no final da história, não chegamos a lugar algum, porque não existe ética no capitalismo, né? Enfim. Mas eu acho que, pelo menos, se a gente conseguisse desnaturalizar essa comunicação, principalmente das novas mídias, né, das mídias digitais, eu acho que a gente teria um avanço. Porque aí, o rapaz lá que me respondeu, ele podia até defender o home office, mas ele seria capaz de perceber, faria parte do horizonte de realidade dele, de que existe um impacto na vida dele, o fato dele estar se relacionando com o mundo exclusivamente ou majoritariamente através de telas. Para gravar. Ficar registrado. Vocês querem fazer um pacto de não gravar? Não tem problema não. Assim, esse exemplo do home office que você deu e que eu tenho percebido outros exemplos do cotidiano a partir de várias falas ou vários comportamentos,
tem, claro, muita relação com esse fundo do neoliberalismo e do capitalismo, no sentido de que isso está formando sujeitos que só se preocupam com o que vai ser bom para aquele fim. Então, você pode ter certeza que você deve ter criado essa polêmica aí na sua postagem, porque a pessoa, vai ser bom para ela o home office. Ela pensa no metrô, que ela está pensando exatamente, porque eu vivi essa experiência com a minha irmã. A minha irmã agora soube que a empresa, muito parecido, a empresa dela está exigindo agora que eles voltem 3 vezes por semana, e ela está muito chateada, porque ela falou, me adaptei completamente ao home office. Para a gente que é professor, está acontecendo um movimento meio contrário. Inclusive, eu estou numa crise enorme, porque, assim, eu agora, esse semestre, estou morando praticamente na universidade 3 vezes por semana, que são os dias que eu dou aula, terças, quartas e quintas. E aí, segundas e sextas, todos os meus orientandos querem reunião como online. Não querem vir à UF. Eles não querem, eles se recusam a vir à UF. E aí eu fico me perguntando, por que eu tenho que me adaptar ao horário do outro? É isso, no final das contas, assim. Então, eu vejo que a gente está numa sociedade na qual a gente está o tempo inteiro tendo que se adaptar ao horário do outro, ao tempo do outro. É muito complexo isso. Então, ou seja, no final das contas, isso reforça essa sociedade individualista. Entende? Você tem que ir o tempo inteiro, e você entra numa ansiedade do outro, que é uma loucura. É uma loucura isso. Então, você tem que ter mente. Aí tem tudo a ver com saúde mental, inclusive. Você tem que começar a falar bem assim: não, o mundo necessita de algumas regras, você vai precisar delimitar. Não dá para a gente ficar online e offline ao mesmo tempo. Se voltou ao presencial, então que volte tudo ao presencial. Ou então tem que ser bom para o coletivo. Né? Quando é bom para o coletivo, tudo bem. Mas, enfim, tirando essa divagação toda, tem uma coisa que você falou que eu achei interessante também, aí pensando na história das emoções, o que eu acho interessante dessa perspectiva é a gente lembrar também da questão histórica. Então, as emoções, elas nem sempre foram encaradas dessa forma racionalizante. A gente pode acompanhar pelos períodos cíclicos. Então, na Idade Clássica, houve essa tentativa dessa racionalização mesmo das emoções, né? Com Platão, Aristóteles, principalmente. Na Idade Média, a gente já tem uma prevalência enorme das emoções. E aí também vira uma coisa que as pessoas chamavam de anticivilização. Ou seja, entende como é que a história é cíclica? Que é a chamada Idade das Trevas. Olha isso, é claro que a gente não viveu lá para ter certeza. Mas, enfim, eu acho que agora, nesse período que a gente está vivendo no século XXI, e também tem uma coincidência com a Idade Média, porque tem essa questão das tecnologias. A Idade Média foi um período de muita ascensão tecnológica, de muita ascensão, enfim, de ideias, de efervescências. Então, isso é muito interessante para a gente pensar. Eu acho que a gente está vivendo um pouco esse período agora. Eu acho que está tendo um retorno muito grande dessa questão dos humores, das emoções, de todo mundo falar o que pensa, aí vamos para o embate mesmo. Então, para a gente entrar mais no mundo das utopias, como diria a Natália, quando a gente lembra da Idade Média, embora a gente saiba várias questões, digamos assim, muito pesadas, mas talvez seja um preço que a gente esteja pagando. E daqui a pouco vai, enfim, dar uma amenizada, mas eu acho que é isso, é cíclico. Talvez vai saturar, entendeu? Daqui a um tempo. Eu acho que talvez sim, eu acho que a gente vai voltar. Eu acho que vai chegar um tempo que nós não vamos aguentar, inclusive pela saturação da nossa saúde mental. Aí pensando no indivíduo, quando a gente parte dessa coisa da sociedade para o indivíduo, como a gente está adoecendo muito, porque os excessos de emoções também, eles são muito... é muito intenso, é muito pesado assim, você lidar com tudo isso. Acho que aqui no Brasil está pesado para muita gente, depois dos 4 anos que a gente viveu, com todo o cenário que a gente viveu, com a pandemia, com o cenário político. Eu acho que é muita coisa. Então, talvez agora, nesse 2023, eu tenho visto isso. Assim, eu tenho visto as pessoas cada vez mais fragilizadas pelo excesso de ter que segurar tantas emoções, de ter que lidar com tanto, sabe?
Então, não sei, talvez a gente, em algum momento, a gente tenha que voltar. O ideal seria o equilíbrio, mas isso é quase que uma utopia. O ideal seria o equilíbrio, mas eu acredito que isso realmente seja alguma coisa utópica. Então, eu acho que talvez a gente vai ter que voltar para uma certa racionalidade mesmo, para a gente tentar dar conta. Era um pouco o que a gente estava conversando mais cedo, ou seja, que às vezes a gente, aqui na mesa de manhã, inclusive, isso foi dito, porque a pessoa, às vezes a gente julga muito, a gente fala, a pessoa era rica, a pessoa não tinha problema, aparentemente não tinha problema, e foi lá e se suicidou. É muito fácil a gente julgar, né? Então a gente sempre coloca essa questão desse ponto de vista, mas você não sabe o que a pessoa estava passando internamente. É muito difícil, gente. Então, assim, quando você começa, de repente, a racionalizar algumas coisas, talvez a vida seja mais simples de ser vivida. Sabe aquele povo assim que só vive, que não para pensar? Aí é que eu fico nessa dúvida em relação à problematização. Será que toda hora a gente problematizando, isso não vai gerar mais angústia? É uma grande aporia, no final das contas. Você pode me falar que horas são? Porque eu tenho uma aula que eu preciso. Vou tentar colaborar muito rapidamente, depois da fala de Renata, que eu fico muito curiosa, e eu acho que talvez essa coisa de olhar para a arte das mulheres, de construir uma genealogia feminina, possa ajudar a gente a entender onde as mulheres estavam nesse momento onde as emoções eram valorizadas pelos filósofos ou pelas pessoas nas sociedades passadas, porque a gente não tem registro disso, né? O que a gente mais consome são obras, são artes produzidas por homens. A gente faz uma leitura histórica nesse sentido. Então, talvez entender... eu tenho certeza que a feminilidade era uma outra coisa nessas épocas, mas eu não tenho dúvidas de que ainda era o espaço privado relegado às mulheres. Então, algumas mulheres no espaço privado e as mulheres no espaço público com seus corpos sendo utilizados de uma determinada maneira. Isso a gente também vê nas obras feitas por homens, como essas mulheres eram retratadas, né? Mas o que me interessa é saber, nos momentos históricos, onde as mulheres estavam e que espaço elas estavam ocupando. Eu acho que a gente vai saber no futuro como que a gente vai... O que a gente pode esperar das emoções. Estava pensando quando você falou, Gui, que quando eu era adolescente eu estava triste, eu ouvia música triste. E depois eu entendi que isso era uma espécie de catarse, né? Então, minha mãe... Por que você está ouvindo essa música triste? Eu falo, porque eu estou triste. Ela, não, porra, vai ficar mais triste. Não, eu preciso... poder chorar, eu preciso poder extravasar isso para poder continuar vivendo, né? Estratégias que a gente vai lidando. Mas essa maluquice da rede social, do feed, de tipo, eu estou rindo, literalmente rindo, e as pessoas dão gargalhada, né? Ao mesmo tempo que escrevem ha-ha-ha sem rir, elas dão gargalhada vendo coisas banais, né? Imagens fixas na tela, memes, né? E aí você passa e você fica tocada, porque aí você vê a imagem de uma mulher chorando, literalmente chorando na frente da câmera e falando de alguma coisa ruim que aconteceu com ela. E você... isso... Assim, isso, é uma montanha-russa. Para quem se afeta, é pior ainda. Para as pessoas que conseguem viver mais sem tanta afetação, pessoas... Não sei se dá para falar de menos sensíveis, mas que talvez se aprofundem menos na própria sensibilidade. Isso fica... Você vai se anestesiando, né? Porque também não é possível você ficar numa montanha-russa o tempo todo e não se anestesiar. Uma hora você vai se acostumar com isso, né, de alguma forma. Eu estava falando na hora do almoço com a Aline hoje. Ela tem um aluno que tem cantado a mesma música nas últimas aulas, e ele trava no meio da música e chora, porque ele se lembra de uma questão familiar, muito que ele se emociona. E aí a Aline recomendou para ele que ele cantasse mais vezes durante a semana essa música e se deixasse emocionar, chorasse no meio da música mesmo, não se travasse, não se bloqueasse pela professora que está vendo ele cantar, né? Deixasse, porque a tendência é que você aprenda a lidar com aquela emoção forte, enquanto você vai experimentando mais vezes aquela emoção.
Isso já aconteceu comigo várias vezes. Tinha músicas que antigamente eu não conseguia cantar inteiras, e hoje eu consigo, não porque eu deixei de pensar, mas porque, eu não sei se a gente se acostuma, mas eu com certeza, definitivamente, aprendi a lidar com aquela emoção que surgia. Ela não deixa de surgir, mas eu guardei ela em algum canto ali, que eu consigo terminar a música, né? Acho que sim. Sim, eu acho que é isso. Aprender a lidar, a gente associa muito à naturalização, né? E aí, quando a gente pensa em violência, notícias sobre crime, ou ser um policial, a gente estava falando em sala ontem, né? Não sei se você estava lá nessa hora, mas eu estava falando sobre como é necessário para um policial naturalizar o seu próprio trabalho, ou um médico naturalizar o seu próprio trabalho, ou um jornalista de cidade, de polícia, naturalizar o seu próprio trabalho, senão a gente enlouquece, literalmente enlouquece. Isso aparece um pouco no do Capitão Nascimento, no Tropa de Elite, né? No policial, quando ele mata... Eu não me lembro se é exatamente isso, mas tem uma vaga lembrança que tem um policial que mata uma pessoa e ele começa a fritar, não sabe se ele quer continuar naquilo, o que é isso, o que aconteceu. E depois de um tempo você naturaliza, porque não tem como, né? Uma vez eu fiz essa comparação para um primo meu que é médico, ele ficou muito puto comigo, muito chateado. Mas eu falei, primo, se você tem que dar uma primeira notícia de que seu paciente faleceu para a família, vai ser horrível, a segunda vai ser péssimo, a terceira vai ser ruim, a quarta vai ser desagradável, mas você aprende como falar, como se comunicar, como dar aquela notícia, como fazer da forma mais respeitosa, como falar de um jeito que a família não possa chorar tanto na sua frente, que senão você também vai desabar. E as estratégias vão sendo criadas. A gente vai aprender, eu acredito muito, a criar estratégias para essa eu tinha falado montanha-russa, né? E fico pensando sobre a fragmentação da vida e o tempo para refletir. A Bell Hooks, no Ensinando a Transgredir, fala que, também já falei disso em sala, ela fala que uma criança teoriza sobre a vida, que quando ela era criança, ela olhava ao redor, entendia coisas sobre ela, sobre a família dela, sobre o lugar onde ela morava, e a gente não considera isso teoria, mas são outros saberes que não estão encastelados na academia, e que são saberes, são formas de ação, são formas de atuação, são reflexões sobre a vida. E a gente tem um clichê, quando a gente fala de redação jornalística, de que é tanta coisa, é tanta matéria, eu mesma já falei isso várias vezes, no dia a dia, é tanto corre, e também, né, eu acho que muito nos movimentos sociais a gente fala isso, o trabalhador não tem tempo para pensar. Mas isso não é verdadeiro. Uma coisa é a gente criticar a sobrecarga de trabalho, uma coisa é a gente criticar o sistema capitalista, os modos de produção. Outra coisa é a gente dizer que as pessoas não têm tempo para pensar. Teve uma aula que eu estava dando, que Carla estava, que ela falou assim, mas como que você vai debater patriarcado com as mulheres trabalhadoras, empobrecidas, exploradas? Mano, eu vou aprender pra caramba com elas sobre patriarcado, tenho certeza que elas manjam muito. A minha experiência de ouvir mulheres é de aprendizado. E aí a Fabiana Moraes, nesse livro dela, da Pauta é uma Arma de Combate, uma das coisas que ela fala é que ela estava há 20 anos na redação quando ela falou, peraí, essa merda não pode continuar assim. No meio do corre de redação, no meio do cotidiano dela, ela falou, isso não está certo. Foi assim para mim também. Eu estava 2 anos numa redação, sendo empurrada para a editoria de polícia toda vez que não tinha repórter na redação. E depois de fazer algumas matérias, eu falei, mano, não é possível. Ou seja, cada um tem um tempo, cada um tem um momento, afirmar que é necessário... Porque, assim, é claro que o ócio ele é ótimo para a criação, ele é ótimo para a gente pensar em utopias, ele é ótimo para a gente pensar em soluções, ele é necessário. Seria ótimo se todas nós tivéssemos um teto todo nosso. Mas essa não é a realidade, como a Glória Anzaldúa fala. A Glória Anzaldúa fala, escreva, coloque suas tripas no papel, nem que seja sentada no vaso, enquanto você estiver fazendo suas necessidades. A sua vida, a sua reflexão sobre a sua vida, isso é importante. Isso é necessário, porque nós da academia, a gente peca nisso. A gente tende a achar que os saberes populares são menores. Mas é isso. Mas não é isso na academia.
É muito isso. É como se a teoria ela só... Nossa, mas eu acho que isso é bem a regra. Eu acho que as exceções, elas... Assim, eu acho que a gente está transformando isso. A gente está aqui para mudar. Então, é o espanto, mas quem são os filósofos, historicamente? São pessoas que tiveram um tempo de ócio. Eu acho que essa é a questão, essa ideia de que é necessário o ócio e um teto próprio para se teorizar. E aí o que eu estou defendendo é que todos nós teorizamos, todos nós temos capacidade, habilidade para teorizar sobre a nossa vida. E temos saberes, sabe? Então, assim, pelo menos eu tenho evitado muito pensar e falar que não há tempo para debater patriarcado, sabe? Não há tempo para debater comunicação, de que... uma frase que você me falou me marcou, Rê. Desculpa, Rê. A gente chama de Renate, Rê. Que você falou, sabe as pessoas que só vivem? Aí eu fiquei pensando nisso, porque eu acho que tem a ver com isso que eu estou falando. Eu não sei se existem pessoas que só vivem, sabe? Eu acho que a gente pode ter essa impressão de algumas pessoas. Uhum. 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 E eu acho que assim, o problema dessa hipermediatização e do afastamento do presente, né, do presencial, até da perda de noção de tempo, né? Vocês mencionaram isso ali, né? Eu acho que o grande problema disso é que a gente perde a troca. E talvez a troca, porque é isso, né? Brigar pelo WhatsApp pode parecer mais simples, mas muitas vezes, né, você vai ler o que o outro está falando, você vai pular a linha, você não vai fazer tanta questão de entender. Na época do Orkut, tinha uma coisa que as pessoas falavam assim, atrás das telas você é um pitbull, mas quando chega na frente, né, tete a tete, você vira um cãozinho manso. E aí eu fico pensando muito nisso, nessa coragem da ofensa, que também aparece nas redes sociais, no Twitter, nas ameaças às parlamentares negras, por exemplo, né, coisas que o cara usa um fake para ir lá xingar a Renata, né, usa um fake para ir lá xingar a Thalíria. Então, eu fico pensando muito nisso. Várias coisas, mas também é mais higiênico brigar pela internet, mas também é mais agressivo. Também tem a potência da agressividade ali, né? Porque você suspende o real de alguma forma ali. Você perde muito da comunicação verbal, da qual nós temos 70% da nossa comunicação, ela é do corpo. Por enquanto. Porque isso pode mudar. E aí entra numa coisa muito maluca, porque essa questão, para mim, a questão do tempo é a grande característica desse cérebro. Por isso que eu toquei na questão da fragmentação. E como você vai ter tempo, não é no sentido assim, pensando elitistamente, agora eu vou ter tempo para pensar. Não, assim, eu acho que realmente está mudando a nossa maneira de cognição, mas eu me pergunto se essa forma dessa compreensão
Uhum. Extensão. Uhum. Total. Sim, isso é uma das coisas que a gente aponta, né? A oitava feminista aponta ali como uma necessidade para o mundo de uma ética feminista. E aí, quando eu falei disso aqui, pareceu até que nos ambientes feministas é tudo lindo, né? Mas não é, não. É caos. A gente não consegue colocar as nossas emoções. Se a gente conseguisse, a gente já teria avançado muito. Se a gente conseguisse, a Bell Hooks não ia estar implorando para a gente fazer isso, né? Um pouco tempo antes de falecer. A gente não consegue. A gente olha para uma mulher, a gente olha para ela, a gente vê uma rival. É assim na sociedade, é assim no movimento feminista. Não são flores, não. Mas o que a gente está propondo? A gente está propondo uma mudança de paradigma. A gente está propondo percursos, possibilidades, estratégias para que o mundo melhore. Não significa que a gente consiga fazer isso nos espaços hoje, nos espaços de militância, né? Enfim, gente, estou atrasada, hein? Deixa eu só... Deixa eu só me dá 5 minutinhos. Obrigado. Não, porque eu acho que teve várias questões assim que você falou que eu achei bem interessantes. Eu acho assim... e aí, trazendo para mim, que comecei a minha fala dizendo que sou apaixonado pelo audiovisual. Gente, as pessoas têm tempo de fazer vídeo pro TikTok. Então, se eu estou querendo dizer que a partir do momento que as imagens elas podem ser apropriadas, né, para usar uma palavra mais, né, menos problemática do que instrumentalizadas, mas a partir do momento em que eu me aproprio dessas imagens para produzir humor, para produzir visibilidade, para produzir, né, uma série de questões, eu acho que a gente pode se apropriar para crítica, para o debate, né? Se a gente entra, por exemplo, a gente falou muito do TikTok, e é curioso porque o TikTok é uma rede social mais de classe média. A gente tem o primo pobre, né? Que é o Kawaii, né? Que remunera de uma maneira mais direta assim, o conteúdo. E você vai ver lá, são pessoas, muitas vezes, de classes baixíssimas, assim, que produzem os vídeos para o Kawaii daquele espaço que eles têm. Então, eu não sei falar o sobrenome dele, né? O Benjamin Krakauer, ele tem uma frase que diz assim, que não é verdade que muitas mulheres... mais ou menos assim, vou fazer uma paráfrase assim. Não é verdade que muitas empregadas querem se casar com o patrão que tem um Rolls Royce. Mas a existência de tantos filmes que falam que as empregadas querem se casar com o patrão de Rolls Royce diz muito sobre quem fez os filmes, né? Ou seja, agora eu tenho uma ferramenta. E é uma ferramenta que está a serviço do algoritmo, das grandes corporações, das big techs, etc, etc, etc. Mas, pensando assim nessa ideia da resistência, de que maneira eu posso produzir outras narrativas, produzir outros espaços, ainda que sejam espaços que sejam fragmentados, que às vezes que sejam superficiais, ainda que eles funcionem ainda como uma etapa desse processo, e não um processo como um todo, né? E aí eu acho que tem uma coisa que... Uma coisa que foi dita em vários momentos aqui que eu discordei na minha tese, né, que é essa ideia da transferência para o digital. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado nessa ideia de que a nossa vida foi para a internet, ou daqui a pouco daqui uns dias a gente só vai estar vivendo lá e não mais aqui no corpo físico, né, né, o simulacro tomando... o simulacro tomando o lugar da realidade, né? Ou seja, a galera... Gente, se o simulacro tomasse o lugar da realidade, se a minha vida feliz lá no Instagram... Gente,
eu estou desempregado. Você vai entrar no meu Instagram, só tem foto viajando. Se isso fosse verdade, eu não estava chateado. Não, mas, primeiro, quem quer consumir coisa tri? Quem quer consumir um doutorando chorando no Instagram? Eu acho que deve ter, né? Tá bom, vou te mandar uns vídeos chorando, Renato. Mas o que eu quero dizer é que, se fosse essa transferência, se o simulacro tomasse o lugar da realidade, seria muito fácil. Eu produzi uma narrativa extremamente feliz e eu resolvi o problema. Ou aqui, pensando no suicídio, eu apagaria o meu perfil. É coisa bem Black Mirror isso, inclusive. Eu apagaria o meu perfil e aí eu resolvi o meu problema. Criaria um novo, uma nova. Então, eu acho que ainda que a gente, pelo fato das mídias digitais elas ainda serem algo extremamente novo, eu acho que a gente ainda, mesmo a gente da comunicação, ainda é cooptado por essa sensação de que esse é um caminho que tende a se aprofundar indefinidamente até um caos, até um esgotamento da sociedade. Não estou nem falando das mídias, mas um esgotamento da sociedade. E aí, o que eu percebo, e aí, né, os nossos alunos, gente, vocês, eu sei que tem alunos aqui da comunicação, vocês não sabem a importância que vocês têm para os estudos da comunicação, porque eles são normalmente os nossos objetos, né? E aí, quando a gente percebe a prevalência de discursos, por exemplo, eu saí das redes sociais para cuidar da minha saúde mental. Ou eu estou dando um tempo das redes sociais para cuidar. Significa que já existe nessas gerações algum nível de consciência de que uma vida fora das redes, ela é uma vida importante, já existe alguma tomada de consciência. Então, talvez, ao invés de a gente pensar que a gente vai se aprofundar infinitamente nesse modelo até que a sociedade entre num colapso, eu acho que talvez a gente possa pensar em mais uma coisa de momento, de pêndulo. Porque a gente está nessa passagem, nessa emoção tremenda, né, nas redes sociais, e que daqui a um tempo a gente vai... Né, eu já li artigos de psicólogos que dizem, por exemplo, que crianças, né, tem um nome já, essa nova geração, elas têm... Por elas serem crianças criadas nesse espaço, né, de ficar vendo a galinha pintadinha, o Baby Shark, etc. Esses nativos digitais, mas esses, né, de classes sociais que tiveram muito acesso, né, porque até, né, a gente sabe que a criança lá na favela tem acesso a telas de maneira diferente à criança de classe média. Elas se divertem muito fora da tela, porque aí é o mundo que ela não está acostumada. O que para mim era jogar videogame no final de semana na casa do meu primo, para ela é brincar de esconder, de, sei lá, enfim, porque é uma realidade diferente, né? Que ela não está acostumada. Então, eu acho que talvez o que a gente precise é administrar e nos apropriar desse momento das imagens. Mas eu não sou tão, por incrível que pareça, você me conhece, eu não sou tão fatalista quanto a que isso vai durar. Porque eu acho que, e aí concluindo, esse avatar que a gente tem nas mídias, ele não dá conta da nossa complexidade e ele não dá conta de todas as nossas questões. É por isso que a gente tem adoecido tanto. A comunicação ela é muito mais, eu não gosto de dizer simples, mas ela é plastificada, planificada, descomplexificada, de modo que a minha complexidade se perde e aí a tendência, por exemplo, uma das possibilidades é o adoecimento. Oi, Max. Eu fiquei muito curiosa quando você falou da coisa do avatar, né, da transferência, de você viver nessa realidade paralela, que são as redes, né? No dia que os boletos estiverem lá, todos pagos, eu estou indo, amor. Esquece essa vida aqui real. Não quero mais essa realidade aqui, não. Tem muito boleto. Também estou desempregada, tá? E aí a minha rede social é assim, como eu trabalho com gastronomia, é tudo comida. E o povo acha que eu estou bombando, que eu falei assim, nossa, você está rica. Não sei o que eu falei, gente, não tem nada de riqueza aqui. Mas voltando, digressão aqui. Você falou que as emoções, elas ganham uma nova, vamos dizer, protagonismo e tudo mais, em relação à racionalidade, uma coisa bem, enfim, do século XIX, XVIII, sei lá. E aí eu fico pensando o seguinte, né? Você pegou até o Lula, né, como um exemplo e tal. E tem um filósofo chamado Peter Slodevich, eu acho que se pronuncia dessa forma,
e que ele tem até um livro chamado... eu vou ter que pegar aqui, tá? Fazer a colinha aqui da internet. Em que ele fala que alguma coisa da razão do cinismo. Ele fala que o nosso afeto, isso em 1983, tá? Em que ele fala que o grande afeto que nos rege é o cinismo. E quando você está falando que o Lula ele atrai uma atenção porque ele é empático, né? Aí eu fico pensando, gente, aí tem uma dicotomia, né? A gente é regido pelo cinismo, você vê muito isso na internet o tempo inteiro, as pessoas, né, tipo, querendo lacrar, zoando e tal, o outro. Quando aparece alguma coisa que a gente identifica como uma emoção genuína, né, a verdade. E, ao mesmo tempo, a gente está se deparando aí com um monte de desinformação, de mentira, de fake news. Como é que você vê essa... Não sei se eu fui clara, né? Não vou lembrar aqui do nome do livro, vou ter que pegar de novo, porque a minha pesquisa já foi embora. Complexo, né? Eu acho que, né, o ponto para mim é que não está nas emoções serem genuínas ou cínicas, né? Eu acho que, porque mesmo fora do ambiente digital, se a gente pensa no Goffman mesmo, né? O Goffman vai falar lá das máscaras, né, que a gente atua o tempo todo, e às vezes a gente atua de maneira cínica, às vezes a gente atua de maneira, né, o ator cínico, ele vai usar o ator cínico e o ator esqueci outra palavra que ele usa. Crítica da razão cínica, agora que eu me lembrei. Crítica da razão cínica. Isso. Pegando a então, cola. Às vezes a gente atua de maneira cínica, às vezes a gente atua de maneira, né, sincera a palavra, que o Goffman vai usar, mas sempre a gente atua. Então, eu acho que as emoções serem cínicas, para mim, eu não vejo um deslocamento do processo. Porque eu acho que a gente sempre foi cínico e a gente sempre houve o cinismo como algo muito presente. O que eu acho que muda é o cinismo sendo instrumentalizado de uma maneira mais lógica, mais racional, ou ele agora sendo expresso mais de uma maneira emocional. Então, o que vai deslocar, na minha visão, é esse papel da razão. Porque aí você poderia pensar o contrário. Antes o político mentia de uma maneira e agora ele mente de outra, né? Então, você tinha um discurso mais racional, mais racionalizado. Porque você vê isso também, né? O cara mentindo descaradamente. Não, isso aqui vai ser bom, esse projeto de lei aqui, que tira os direitos dos trabalhadores, vai gerar mais emprego. Daqui a 5 anos você vê que não gerou mais emprego, ferrou tudo. Porque ele sabia. Né? Lógico que ele sabia. Mas ele quer te convencer de que isso é uma medida libertadora. Não só libertadora, como positiva para o mercado, para o trabalhador. Né? E assim, a gente vê esse cinismo o tempo inteiro. Eu acho que esse cinismo é o do capitalismo. Né? A gente sempre volta, no final, discute, e o problema é o capitalismo. Né? E aí, só para concluir, eu acho assim que, né, nessa discussão toda, e até pegando um pouco de carona na fala da Natália, e aí do que já foi discutido hoje, eu acredito, e aí, que é a pergunta da Renata, eu ainda acredito muito no comunitário. Né? Seja no comunitário em grupos feministas, seja no comunitário nós aqui, seja no comunitário onde você vive, no seu grupo de trabalho, no sindicato. É claro que a sociedade vai mudando e as instâncias vão mudando, mas eu acho que criar esses espaços de troca de emoções, e aí quando você falou assim, mas o movimento feminista, às vezes a gente não consegue. A gente achar que precisa ser uma coisa que todo mundo falou, que todo mundo se expressou, eu acho que aí a gente está expressando um modo racional, e aí dentro de toda aquela lógica machista, etc, etc. Entender que talvez o debate, todo mundo não ter conseguido falar, e aí você sai frustrada por alguma coisa, também é uma parte do processo, também é romper com essa lógica de que a razão, né, o logos, o lógico, é o que vai nos levar. Às vezes, a gente vai evoluir enquanto, né, a partir do modelo feminino, a gente vai evoluir a partir da briga, a partir da treta, a partir da discussão, e vai chegar em algum lugar. Né? Eu acho que parar de pensar que a gente tem que ter chegado a um consenso,
dentro daquela loja quase das Nações Unidas, né, que apertamos a mão no final de Cavalheiros, né, que é um acordo de cavalheiros, eu acho que também é uma coisa importante para quando a gente pensa esses processos. Podemos? Então, gente, queria agradecer, acho que a gente já está no horário aqui da mesa de encerramento, queria agradecer demais a presença de todo mundo aqui, aqui, né, depois do almoço, mais uma vez, né, apesar de todas as outras demandas que a gente tem, apesar do TikTok. E... Tá crista. Pois é. E aí, a gente vai ter agora a cerimônia de encerramento, né, com o professor Severino Antônio, Educação, a Criação e os Sentidos do Viver, daqui a pouquinho. Muito obrigada, agradeço, Natália. É isso, gente, obrigado.